Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra, seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, dê o seu sininho, curtam, deem o seu like, os seus comentários e a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá bom? Bom, voltando, gente, a gente vai falar agora sobre um tema que seria... Hoje a gente resolveu falar sobre alimento, né? Alimento, produto, tudo isso. Então, a gente vai dar uma pinceladinha aí rápida, mas vamos iniciar o nosso vídeo. Nosso sexto vídeo hoje, hein? Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar sobre os açúcares, tá? Açúcares são adoçantes. Ah, a gente acha que adoçante é um, açúcar é outro. Não, açúcar é adoçante, tá? Adoçante o que que é? Adoçante é tudo aquilo que entra em contato com a nossa boca e produz o sabor adocicado, certo? Então o açúcar, ele é um adoçante. O adoçante também, ele adoça. Tá certo? Ele produz esse sabor adocicado na nossa boca, no nosso paladar, quando a gente está em contato com alguns tipos de ingredientes, tá certo? E aí o que acontece? Bom, o açúcar, a definição dele, ele é um carboidrato, tá? É uma molécula, tá certo? Que pode se variar de diversas formas. Principalmente, a gente pode ter um açúcar vindo, por exemplo, da cana-de-açúcar, que a gente chama de sacarose, certo? A gente pode ter um açúcar, por exemplo, da frutose, que é o açúcar das frutas. A gente pode ter a lactose, que é um açúcar do leite. E nós podemos também ter o açúcar da beterraba, certo? Todos eles são carboidratos, tá? E em grandes quantidades, isso pode causar sérios problemas para a nossa saúde, tá certo? Até mais ou menos o início do século XX, nós não tínhamos ninguém praticamente que fosse diabético ou que tivesse, por exemplo, algum problema mais sério de saúde, tá? Isso tudo aconteceu por quê? Por causa do advento da cana-de-açúcar, as pessoas começaram a fazer o uso do açúcar de uma forma indiscriminada, em uma quantidade muito alta, e isso foi provocando diversas doenças com o passar dos tempos, certo? Então, por exemplo, os nossos ancestrais, né, os nossos bisavós viveram mais praticamente do que os nossos avós, do que nossos pais. Provavelmente viveram mais até do que a gente, que agora estamos tendo mais alguns conhecimentos. E também, praticamente os nossos filhos, com essas dietas, os nossos netos, provavelmente, se continuarem fazendo ingesta de grande quantidade de açúcar, viverão, infelizmente, muito menos do que nós, tá certo? Que estamos tentando fazer uma dieta mais apropriada. Então, voltando ao tema do açúcar, o que ocorre? Nós temos vários tipos de açúcares, tá? Geralmente a sacarose, que é um açúcar que ele é extraído da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela produz um açúcar totalmente marrom. Não tem nada a ver com esse açúcar que a gente consome no dia a dia, tá? Esse açúcar branco que vai nos bolos, nas sobremesas, nas tortas, em muitas das refeições, tá? Então, praticamente o açúcar marrom é aquele açúcar que veio da cana-de-açúcar e que está se preservando os minerais e os sais também, tá? E principalmente as substâncias que são benéficas ao nosso organismo. Quando esse açúcar ele começa a modificar sua coloração de marrom para marrom claro, de mais ou menos branco, de branco totalmente, vocês podem crer que é o seguinte: ah, aquele açúcar branco, nossa, que açúcar lindo, maravilhoso. Não, vocês não sabem o processo químico que ele sofreu para se tornar branco, porque a cor do açúcar é marrom, tá certo? Então o principal açúcar, o melhor praticamente que a gente tem, seria o mascavo. Tá? Por quê? Porque ele mantém as substâncias, ele mantém os nutrientes que são necessários para o nosso organismo, e mesmo assim ele precisa ser consumido de uma forma moderada, tá certo? Em seguida a gente tem a demerara, que é um açúcar que não sofreu tanto refinamento, tá? Mas ele mantém ainda algumas substâncias, tá? Como os nutrientes. Tá? Agora, a gente vai indo mais para frente para o açúcar cristal, que é um granulo, né? Um açúcar com uma molécula um pouquinho maior. E o que ocorre? Ele já sofreu um processo de refinamento, um pouco mais acentuado do que o demerara. Tá? E aí, ele pode provocar também alguns tipos de problemas para a nossa saúde. E por último, o vilão, que é o açúcar refinado.
que é esse açúcar branco, que todo mundo, nossa, parece uma neve, né? Todo mundo vai lá, adoça o seu café, adoça o seu chazinho, né? Coloca no suco esse açúcar e ele é, infelizmente, o vilão, tá certo? Por quê? Porque ele sofreu um processo de refinamento muito grande, ele praticamente perdeu todos os seus sais minerais, todas as substâncias nutritivas para o nosso organismo, tá bom? E ele pode causar em excesso, principalmente, uma doença que se chama diabetes, tá? E a obesidade também, tá bom? Então, o melhor açúcar seria o mascavo, para a gente poder fazer uma ingesta diária dele. Não podendo passar, gente, vou adoçar à vontade, vou encher o suco de açúcar mascavo. Não, ele não pode passar a ingestão diária de 25 gramas, que corresponde mais ou menos a 2 colheres de sopa. Então aquela pessoa que vai lá e põe uma concha de açúcar, só porque é demerara ou porque é mascavo, está fazendo o mesmo mal para o nosso organismo, tá? Mais para frente pode adquirir o diabetes. Então a gente deve evitar essa prática, tá certo? O mel é um ótimo açúcar também, tá? Para se adoçar o leite, para se adoçar qualquer tipo de líquido que a gente esteja utilizando, mas também em quantidades moderadas. E o diabético, ele não pode ingerir, em hipótese alguma, nenhum tipo desses açúcares. Nem o mascavo, nem o demerara, nem o cristal e nem o refinado, muito menos o refinado, tá? Normalmente o diabético ele utiliza os adoçantes, tá certo? Que também é uma substância que dá um sabor adocicado à nossa boca, tá certo? Mas mesmo assim a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque adoçantes como ciclamato de sódio, sacarina, aspartame, que são os adoçantes dos refrigerantes, sucralose, tá? Todos esses adoçantes não são indicados para a prática diária de um diabético, tá? Por enquanto, o melhor adoçante que o diabético pode utilizar é o xilitol, tá bom? É um adoçante praticamente natural e que as pessoas podem fazer uso, mas também em quantidades muito pequenas, tá? Não se pode passar de 10 gotas diárias, tá? Então, por exemplo, é muito melhor a gente tomar um café sem açúcar, um iogurte sem açúcar, um café com leite sem açúcar, tá? Aquela pessoa que vai lá e faz o uso, por exemplo, de um suco de frutas, eu estou tomando suco de fruta natural, tudo bem, mas aí o que acontece? Melhor mesmo seria a gente utilizar a fruta, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a gente bate no liquidificador, por exemplo, uma fruta, ou então a gente vai e consome um suco dessa fruta, tá? Da polpa dessa fruta, o que acontece? A frutose, ela vem diretamente para o nosso organismo, através de uma forma líquida, porque na hora que a gente mistura na água, a frutose vai junto também. Então a gente está ingerindo também um tipo de açúcar, porque a frutose, ela é o açúcar da fruta, tá? Aí a pessoa vai lá, na inocência, e enche aquela jarrinha gostosa de açúcar de 3, 4 colheres de sopa de açúcar. Gente, de açúcar refinado ainda. Isso é altamente prejudicial, tá? Porque além da frutose, do açúcar da fruta, a gente está também ingerindo a glicose, tá? Que é o açúcar. Então a gente deve evitar, tá bom? O açúcar, ele é muito prejudicial para o nosso organismo. Ele pode causar vários tipos de problema, tá? Ele começa, quando a gente consome uma quantidade muito grande de açúcar, o nosso próprio pâncreas, ele vai lá e começa a produzir uma quantidade de insulina muito grande para poder tentar quebrar essas moléculas de açúcar que começam a se praticamente aglomerar no nosso organismo. E aí, tem uma hora que o pâncreas não aguenta mais, aí ele começa a secretar pequenas quantidades de insulina, esse açúcar vai se acumulando no sangue e vai originando, infelizmente, o diabetes, tá? Outro problema muito sério, tá? Praticamente até no ano de 2020 nós vamos ter uma grande porcentagem brasileira das pessoas que vivem aqui no nosso país vão ser principalmente diabéticas e vão ter também problemas muito sérios com a obesidade por causa da ingesta diária das quantidades anormais de açúcar que as pessoas estão fazendo,
tá? E não é só o refrigerante, não é só o suco, tá certo? São outros tipos de produto. Às vezes vai na rua, consome um doce, um bolo, tá certo? E a gente não deve fazer a ingesta diária desses tipos de alimento, tá? Uma vez por semana, tudo bem, tá certo? O diabético nem pode pensar em chegar perto desse tipo de alimento. Mas as pessoas que ainda não são diabéticas, uma vez por semana, em moderações, tudo bem. Mas a partir do momento que a pessoa vai, por exemplo, consome, em vez de um arroz e um feijão, ou uma verdura, ou uma fruta, ou um legume, né, ou uma carne, ou um ovo, e vai lá, vai para a rua, faz o fast food como principal alimento, ou às vezes do seu almoço, ou do seu jantar, está praticamente trazendo graves problemas futuros para a sua saúde. Tá bom? Então nós devemos eliminar esta prática diária, nós devemos tomar muito cuidado com o açúcar. O açúcar é amigo número 1 do câncer, tá? Eu nunca vi tantas pessoas tendo câncer, e não são pessoas de idade não, são pessoas jovens também, pessoas de 30, 40, 50 anos. Nós precisamos tomar muito cuidado com esta prática, eliminar o açúcar da nossa vida, principalmente o açúcar refinado, tá? Que é o açúcar branco. O melhor açúcar que tem, praticamente, é o açúcar marrom. É aquele que se assemelha à cana-de-açúcar, tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado, mesmo utilizando às vezes o açúcar mascavo ou o demerara, a gente deve utilizar esses açúcares em quantidades menores, tá bom? 25 gramas diárias, são 2 colheres e meias de sopa, tá bom? Então vamos nos acostumar a ingerir menos açúcar, e praticamente os nossos filhos e os nossos netos estão sendo uma geração consumista de uma quantidade excessiva de carboidratos, principalmente o açúcar refinado, tá? A gente precisa evitar isso aí, tá bom? São doces, são balas, são chicletes, são pirulitos, são bolachas recheadas, sucos de caixinha, um veneno. Tem uma quantidade enorme de sódio, uma quantidade enorme de açúcar, tá? Isso faz um mal danado. Se for dar algum suco para o seu filho, é o açúcar da fruta de casa. Ah, eu tenho um limão, vou fazer um limãozinho, um suquinho, uma limonada. Ah, eu tenho uma laranja, vou fazer uma laranjada. De preferência não colocar o açúcar. O limão, já que ele é um pouquinho ácido, né? Ele produz um gosto um pouco amargo. A gente vai lá dar uma adoçadinha com mel ou então com açúcar mascavo, mas não ultrapassando uma colher de chá, no máximo 2 ou 3 colheres de chá para adoçar aquele suco, tá? E não se esqueçam da dose recomendada, tá bom? Então, gente, essa é uma noção rápida. Estamos falando sobre açúcar, tá certo? No nosso canal, inscrevam-se, deem o seu like, tá bom? Participem, tá? Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. A gente vai estar fazendo muitos vídeos. Hoje é uma noçãozinha rápida para que a gente possa evitar a ingesta de açúcar, tá bom? Vamos fazer o máximo possível o não ao açúcar, tá bom? Um abraço a todos, um grande beijo aos meus principinhos, minhas princesinhas, tá bom? Um abraço aos meus amigos, obrigado pelo carinho que vocês têm sempre comigo, de estarem assistindo esses vídeos. E a gente aos poucos vai dando um pouco mais de conhecimento aí, pra gente evitar algumas práticas erradas, manter um corpo saudável. Não se esqueçam, precisamos fazer exercício, sair do sedentarismo. Às vezes 3, 4 horas no celular é prejudicial, tá? Fazer uso de alimentação saudável, tá bom? E principalmente falar em Deus para os nossos filhotes, tá? Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.